Minha amiga e meu amigo, o Congresso acaba de declarar guerra ao Supremo Tribunal Federal, STF. Aí você pergunta: é pelas prisões ilegais? Não. É pela censura? Também não. É por processar parlamentares, por permitir e autorizar que a Polícia Federal faz busca e apreensão em gabinete dos deputados? Não. Seria por causa das 2.000 pessoas que foram presas no ato de 8 de janeiro, sendo que a maioria delas eram inocentes? Não. Pela morte do Crezão? Não. Não é pelo povo. O Congresso declara guerra ao Supremo Tribunal Federal, não é por causa do interesse do povo, não é por causa dos arroubos autoritários dos ministros daquela corte. A razão, minha amiga e meu amigo, é que o ministro Flávio Dino resolveu suspender as emendas impositivas e determinou que o Congresso crie regras de transparência para o lastreamento dessas emendas. É por essa razão que os deputados, os parlamentares, chiaram e bateram de frente com o Supremo Tribunal Federal, sem medo nenhum. Essas emendas parlamentares que o ministro Flávio Dino, como relator da matéria a serviço de Lula, suspendeu, o que ele queria com isso? Tirar as emendas dos parlamentares, fazer com que esses recursos fossem administrados tão somente por executivo, ou seja, por Lula, e deixando os parlamentares sem esse benefício, sem essas emendas. Agora, vamos ser sinceros, tem muito deputado ali, eu diria de 80% a 90% de parlamentares, senadores, deputados, que é um bando de parasita, um bando de come e dorme, que não defendem o interesse do povo, não defendem o interesse do país, dos seus estados. Para você ter uma ideia, esse dinheiro é tão vultuoso que ele significa 40 milhões de reais por ano para cada deputado. Esse dinheiro, o deputado ele pode destinar para onde ele quiser, para uma ONG, para uma prefeitura, para onde ele quiser. 40 milhões para fazer farra. Tanto é, senhoras e senhores, tanto é que tem parlamentar que é eleito e reeleito tão somente com essas verbas. Eles não fazem outra coisa, não defendem uma proposta, não defendem uma bandeira, não sobem na tribuna para discursar. Aqui no Espírito Santo mesmo nós temos um deputado que está no segundo mandato, é radialista, está indo para o 8º ano como deputado, nunca subiu na tribuna da Câmara. Não vou falar o nome dele até por uma questão de ética, não convém. Mas é um exemplo que eu estou dando. É um exemplo. É por essa razão que nos seus estados tem tantos deputados, 30, 20. O caso aqui no Espírito Santo tem 10. E nesse conjunto de 20 e 30 você conhece 2, 3 que se destacam. Os outros nem as caras dão. Por quê? Vivem desta verba, dessa emenda parlamentar. Repito, 40 milhões por ano. Que Lula queria tirar deles para administrar. E Lula administrando essa verba, o que iria acontecer? Os deputados, mais uma vez, iriam comer na mão de Lula. E a gente sabe que se esse dinheiro tivesse uma boa aplicabilidade, maravilha. Mas é possível que aí tenha um bate e volta. Dá, por exemplo, 800 mil para a ONG, de repente volta 500 de volta para o bolsinho do parlamentar. É um bate e volta. É aquela sacanagem que o Brasil tem como tradição. Aí, o Flávio Dino mandando suspender essas emendas impositivas, aonde está a reação do Congresso?
o Congresso brasileiro decidiu suspender a votação da tributação. Nela, tinha uma emenda de Lula que destinava ao Poder Judiciário para fazer correção em salário e outras coisas de benefícios pessoais no valor de 1,3 bilhão de reais. Como vingança ao Supremo por ter tomado essa decisão de suspender as emendas parlamentares, os congressistas suspenderam a votação da MP, medida provisória que destinava 1,3 bilhão de reais para o Poder Judiciário. E aí, meu amigo, um mexeu no bolso de um e um mexeu no bolso do outro, provocou desespero em ambas as partes. Agora, o próprio Supremo Tribunal Federal vai colocar nessa sexta-feira para ser votado o relatório do Flávio Dino, que suspendia as emendas. Sabe o que eles vão fazer? Vão derrubar o relatório de Flávio Dino. Vão permitir que os parlamentares continuem ganhando os seus milhões por ano. Em contrapartida, a Câmara vota a MP, que destina para o Judiciário 1,3 bilhão de reais. Ou seja, todo mundo mama, só quem toma é o povo. Simples assim.